Olá, pessoal. Esse trabalho está sendo apresentado pela aluna da Vene, de mestrado, da turma 12, Janaína Almeida Viana de Abreu. O professor é o doutor Henrique Rodrigues Leles e o nome do artigo científico é Licitações Sustentáveis e a Proteção ao Meio Ambiente Equilibrado, uma visão à luz do artigo 225 da CF. O objeto de investigação do presente artigo científico é a integração das licitações sustentáveis como um mecanismo para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da Constituição de 88, que consagra esse direito fundamental e impõe deveres ao poder público e à sociedade para a defesa e preservação entre gerações, intergeracional, né? Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é um pilar fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, né? E é definido esse direito como direito de todos e dever do poder público e da coletividade, devendo ser preservado para as presentes e futuras gerações. Esse dispositivo não apenas eleva o meio ambiente à categoria de bem de uso comum do povo, mas impõe uma responsabilidade coletiva pela sua preservação e defesa, integrando princípios como desenvolvimento sustentável, preservação de danos ambientais e reparação integral. Em um contexto de crescente degradação ambiental, mudanças climáticas e urbanização desordenada, as contratações públicas representam um vetor estratégico para a promoção da sustentabilidade, aonde o poder público, mais do que nunca, deve agir de forma concentrada e buscando sempre a preservação do meio ambiente. Por ser o Estado um dos maiores consumidores de bens e serviços, ele deve direcionar os seus recursos para práticas ambientais responsáveis. No Brasil, as licitações sustentáveis, elas surgem como uma evolução do modelo tradicional de compras públicas, né? E incorpora critérios ambientais, sociais e econômicos para selecionar as propostas que, além do menor preço, também atendam as melhores condições ao meio ambiente. A Lei 866/93 sofreu alteração com a Lei 12.349 de 2010, introduzindo no artigo 3º a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, trazendo como objetivo das licitações a priorização do uso de materiais recicláveis, a redução dos impactos ambientais. Posteriormente, tivemos o decreto 7.746/2012, que estabeleceu diretrizes específicas para compras governamentais sustentáveis, como a eficiência no uso de recursos naturais, minimização de resíduos, alinhando-se aos objetivos da ODS, da ONU número 12, que visa padrões sustentáveis de consumo e produção. Já a nova lei de licitações 14.133/2021, que somente em 2023 entrou em vigor, ela representa um avanço enorme ao explicitar no artigo 5º que a sustentabilidade é um princípio das contratações públicas, incentivando a adoção de cláusulas de desempenho ambiental e a avaliação de ciclo de vida dos produtos. Será que é possível, gente, conciliar o princípio da eficiência administrativa das licitações públicas com o princípio da imperiosa necessidade de proteção ao meio ambiente equilibrado, conforme trazemos no artigo 225 da Constituição? Sim. Devemos sim exigir do poder público essa conciliação entre esses princípios. A licitação pública, ela deve conciliar essa eficiência administrativa com a proteção ao meio ambiente equilibrado, ao meio ambiente protegido.
Porém, pesquisas apontam que 40% dos processos licitatórios federais incorporam critérios sustentáveis de forma substantiva, de forma mitigada, resultando em oportunidades perdidas, né, para mitigar os impactos ambientais. A sustentabilidade é um preceito obrigatório nas ações estatais, incluindo as contratações sob pena de violação do princípio da legalidade. A justificativa para esta pesquisa reside na urgência de alinhar as práticas administrativas ao imperativo constitucional de sustentabilidade, especialmente em um país como o nosso, signatário de acordos internacionais como o Acordo de Paris, o Pacto Global para o Meio Ambiente, entre outros. As licitações sustentáveis, elas devem se alinhar, não devem se alinhar ao artigo 225 e não são meras opções do administrador, mas sim atos obrigatórios que ele deve seguir conforme o artigo 225, né? Capazes de gerar impactos positivos, como a redução de emissão de gás carbono em até 20% nas contratações federais, conforme dados do Ministério da Economia de 2022. O princípio do desenvolvimento sustentável, que foi introduzido pelo artigo 225, ele é central, definindo o equilíbrio entre o crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. Essa noção remete ao relatório ambiental de Brundtland, de 1987, que foi adotado pelo Brasil e é aprofundado por Milaré, que descreve como um modelo tridimensional, capaz de harmonizar interesses que são conflitantes, como a exploração de recursos e a conservação da biodiversidade. Outros princípios também devem ser adotados nessa licitação que preserve o meio ambiente, a ubiquidade ambiental, a solidariedade intergeracional, impõem deveres éticos e jurídicos ao Estado, princípios que devem irradiar efeitos no direito administrativo, obrigando a administração pública a adotar medidas que visem a preservar, como avaliações do impacto ambiental, EIA e RIMA, princípios da precaução, que é adotado pela jurisprudência do STF, que permitem intervenções anti-riscos incertos, reforçando a proteção ao equilíbrio ecológico, né? O artigo 225 da Constituição, ele vem como um marco paradigmático no direito ambiental brasileiro, né? Ele traz o meio ambiente como um direito fundamental de terceira geração, interdependente com outros direitos humanos, como a vida, a saúde, né, entre outros. Antunes, ele argumenta que esse artigo, ele traz uma sustentabilidade obrigatória. As ações públicas sob pena de uma inconstitucionalidade, alinhando-se ao princípio da prevenção e do poluidor pagador, previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6.938 de 1981. O meio ambiente equilibrado transcende o âmbito ecológico, integrando-se à ordem econômica e social, como preconiza o artigo 170, inciso 6, que eleva a defesa do meio ambiente à categoria de princípio da atividade econômica. As perspectivas de aprimoramento das licitações sustentáveis existem e a administração pública deve ser proativa, transformando licitações em catalisadores de sustentabilidade. Por fim, o equilíbrio ecológico não é apenas um ideal, é um compromisso coletivo que permeia todas as ações estatais e que envolve o uso de recursos públicos. A preservação ambiental, ela deve ser vista como um custo, não deve ser vista como um custo adicional, mas sim como um investimento essencial para a qualidade de vida coletiva e a estabilidade social de todas as gerações. E harmonizar eficiência com preservação, as licitações sustentáveis podem se tornar catalisadores de uma economia verde, contribuindo para o equilíbrio entre crescimento econômico e conservação ecológica. Em síntese, esse estudo conclui que as licitações sustentáveis são indispensáveis para a efetivação do direito ao meio ambiente equilibrado, servindo como uma ponte entre o imperativo constitucional e a ação cotidiana do Estado. Agradeço e esse é o meu trabalho.
Muito obrigada.